vídeo de hoje é sobre o Diário de Leitura do Outono da Idade Média, do autor Johann Huizinga, e o vídeo é sobre o capítulo 16, que fala sobre o realismo e o sucumbir da imaginação no misticismo. Este capítulo aqui. Então, no capítulo passado, foi um capítulo muito focado na questão do simbolismo, né? Que as emoções religiosas dessa época, elas criavam símbolos e criavam outros símbolos em cima daqueles que já haviam sido criados. E aqui, o foco central desse capítulo é falar que o simbolismo, ele era o ar da época medieval, assim como o costume de prolongar a existência das coisas. Ou seja, as pessoas criavam uma linha imaginária para se chegar em um ideal específico. Tem um exemplo muito bacana lá na página 355, que é um bispo. Um bispo, ele acabou sendo criticado por dar esmola por uma mulher considerada herética. E olha só o que ele fala. A esmola não é para a mulher herética, mas é para a mulher pobre. E nesse capítulo se fala muito sobre o misticismo que envolve a questão do pecado. Então, lá na página 356, o autor fala o seguinte: a gravidade do pecado precisa ser analisada segundo 7 prismas. O de Deus, o do pecador, o da matéria, das circunstâncias, da intenção, da natureza do pecado e de suas consequências. Alguns desses pontos, por sua vez, são subdivididos em outros 8 ou 14. Como no caso do segundo, por exemplo, o pecado é mais ou menos grave de acordo com os benefícios obtidos pelo pecador, com o seu conhecimento, com as virtudes anteriores, com o seu ofício, a sua consagração, a habilidade de resistir, a fé, a idade. E aí você tem as fraquezas do espírito. Nenhum humano é capaz de entender completamente a enormidade do pecado durante a vida terrena. Então ele vai fazendo várias associações em relação aos simbolismos que existe em relação ao pecado. Principalmente a questão do medo que a pessoa tem do inferno, sobre essa questão do juízo final. Porque existe todo um simbolismo em volta dessa questão. E no caso aqui, especificamente, ele está falando do cristianismo, né? Hoje nós temos várias visões de acordo com cada religião. Porque naquela época, né? Na época medieval, a questão do inferno é lugar de miséria. Porque nessa época, aqui na Idade Média, a questão do inferno era visto como um lugar assim, de pavor, de miséria. Também ele fala sobre a questão torturante. Ele já até mencionou isso em outros capítulos, que eu não me recordo agora, mas sobre essa questão de devoção. Uma devoção tão fervorosa que acabava se tornando torturante para a pessoa. E a questão do simbolismo também entra numa questão aqui, que é a questão da paciência. Que tem um exemplo de um santo chamado Eustáquio, que ferido por uma flecha pediu a Deus para não cicatrizar sua ferida enquanto vivesse. Olha isso. E tem a questão dos santos, que muitos misturavam as cinzas desses santos na comida. E você tem também a questão da castidade, o modelo da castidade, como Maria é hoje, né? A Maria, ela é um exemplo de castidade, de virgindade, de mulher santa, assim também como existem homens, né? Muitos santos também em relação à questão da castidade. Nem sempre a castidade dentro do cristianismo ela tem duas questões, né? Não é a castidade, ela não significa você ser virgem, né? É um outro tipo, é castidade de pureza interna, não está falando aqui em relação a sexo ou coisas desse tipo. Você tem muitos santos dentro da igreja do catolicismo, por exemplo, que eram casados, e santas também que eram casadas, teve uma vida sexual, assim, normal, né? Mas existem vários tipos de castidade. Então, tudo isso acabava se tornando símbolos. E você se livrar desses símbolos torna a vida da pessoa vazia. É como se a vida da pessoa, de repente, fosse imersa numa escuridão. Não tem mais sentido. E o autor menciona que é muito bom, às vezes, a gente ter um certo misticismo individual. O que seria esse misticismo individual? E que eu super concordo com ele nessa questão. É um misticismo, ou até mesmo uma espiritualidade, podemos dizer assim. Nessa época era vista como misticismo, mas hoje eu coloco muito como uma espiritualidade, que é uma coisa que eu sigo muito ultimamente. Que é você seguir
a sua religião, não uma religião específica, porque a sua religião, ela não tem aqueles dogmas, ela não tem aquelas regras, ela não tem aquele monte de sacramentos. Você faz a tua religião. Porque a pessoa espiritualizada, ela coloca dentro da tua vida um pouquinho de cada religião, aquilo que ela considera que seja bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Estamos quase terminando esse diário de leitura do Outono da Idade Média. Se eu não me engano, vai até o capítulo 22. Então, faltam ali mais uns 5 vídeos para finalizarmos esse projeto. Então é isso. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!